Sejam muito bem-vindos aqui ao Universo Estudantil. Eu, professor Kennedy Santos, e você, futuro empregado da Caixa Econômica Federal, estamos aqui juntos para analisar a legislação aplicada à Caixa Econômica Federal. Amados, essa legislação é uma legislação tranquila, que a gente tem que ficar ligado nela. Primeiro, não é uma legislação exclusiva da Caixa, né? São algumas legislações que, de alguma forma, a Caixa Econômica está envolvida. Então, nós vamos ver aqui sobre o Bolsa Família, nós vamos ver aqui sobre o FGTS, sobre o abono salarial, sobre o seguro-desemprego, sobre o PIS, né? Então nós vamos trocar uma ideia aqui sobre diversos assuntos que está no seu edital. Olha que maravilha, né? E aqui eu já quero deixar claro que eu tenho duas preocupações propriamente ditas. A primeira preocupação é a que você acerte as questões objetivas da sua prova, e essa é bem facinho da gente cumprir, perfeito? Agora, a segunda preocupação é te dar um subsídio, te dar ali alguma base para, quem sabe, o tema da sua redação. Porque o tema da sua redação pode estar vinculado a essas matérias aqui que eu estou trabalhando, que eu estarei trabalhando com você, primordialmente o Bolsa Família, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Programa Bolsa Família. Quem é esse programa Bolsa Família e como que ele funciona? Primeira coisa, a gente tem que ficar ligado. Quando nós falamos de programa Bolsa Família, nós já estamos falando de um programa que é um programa de assistência social. Então, essa já é uma informação importantíssima. O Bolsa Família é uma assistência social. Cuidado, não é assistencialismo, muito cuidado, tá? Todas as críticas que você já escutou ou até mesmo que já fez em relação ao programa Bolsa Família, sempre o entendeu como um programa assistencialista, coisa que ele não é. Ele é um programa de assistência social. Então isso quer dizer, amados, que o programa Bolsa Família, ele atua em uma ação, ele atua em uma atividade, aonde que antes de qualquer coisa, ele quer desenvolver as famílias economicamente e socialmente que ele atende. Então, o programa Bolsa Família é um programa que tudo que ele faz é fazer com que as famílias saiam da extrema pobreza, saiam da pobreza e passem a se autossustentar, que consigam exercer atividades econômicas, né, de desenvolvimento dentro da sua atividade específica. Isso é um processo importante, isso é um processo que a gente tem que entender como um todo. Então, para você visualizar isso bem, sem muitas delongas, vem comigo. Eu sempre digo assim, né? Quando nós pensamos no programa, a gente fala assim, não dê o peixe, mas ensine a pescar. E a gente fala assim, o Bolsa Família só dá o peixe, é por isso que não serve, por isso que não funciona. Errado isso, erradíssimo. Primeiro, o Bolsa Família dá o peixe sim. Quem disse que dá o peixe é errado? Quem disse isso para você? Dar o peixe é certo. Na verdade, o ditado que está errado, o ditado deveria ser assim, ó. Primeiro dê o peixe, depois que a pessoa estiver saciada, ensine a pescar. É isso que o programa Bolsa Família faz. Primeiro ele cria a possibilidade das necessidades fisiológicas da família serem sanadas, que as necessidades básicas da família sejam sanadas. Depois que ele cria, ele dá assim essa ação de sanar as necessidades básicas, ele passa a desenvolver uma atividade voltada para o desenvolvimento social daquela família, tá? Então esse é o princípio básico do Bolsa Família. Só que esse Bolsa Família, ele é organizado então como uma transferência de renda, como uma atividade de transferência de renda, ou seja, né, os tributos que nós pagamos, parte deles serão alocados no programa Bolsa Família, tá? E as famílias que recebem esses tributos, obrigatoriamente precisam seguir algumas condicionalidades. Dentre essas condições, as crianças obrigatoriamente precisam estar na escola, né? Se tiver uma mãe gestante, ela obrigatoriamente precisa fazer um pré-natal. Se por acaso, né, você tiver crianças na casa, ou até mesmo os adultos, todos têm que fazer um acompanhamento médico, tá? Ou seja, ter um cartão de vacina ok, se tiver uma vacina sem estar ok,
fica sem receber o Bolsa Família, perfeito? Então são com algumas condicionalidades. Mas quem tem direito a esse programa Bolsa Família é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Primeiro, quando nós pensamos que quem tem direito, a gente tem que saber logo de cara que o Bolsa Família atende duas categorias de família, duas categorias. Uma delas que nós definimos como extrema pobreza e a outra como nós definimos como pobreza, tá? Então quem tem direito? As famílias que se encontram na extrema pobreza e as famílias que se encontram na pobreza. Esses são são as pessoas que têm direito de receber o Bolsa Família. Agora, quem está na extrema pobreza, preste atenção, amados, que o seu edital, ele pede a lei. O seu edital está deixando claro, ele quer a lei do Bolsa Família. Então, por favor, todos os valores que pode cair na sua prova são os valores definidos em lei. Perfeito? São os valores definidos em lei, porque o edital ele pede a lei. Então, os valores aqui que nós iremos trabalhar para facilitar os nossos estudos são os valores contidos na lei. Então, a regra é muito clara, ela diz o seguinte, que quem se encontra na extrema pobreza, quem está na extrema pobreza, será aquelas pessoas que têm uma renda per capita, uma renda familiar, uma renda per capita, ou seja, eu pego o rendimento natural da família e divido pelo número de habitantes. Se for uma renda per capita, conforme a lei, menor de R$60, essa família se encontra na extrema pobreza. Então, isso quer dizer que ela tem direito ao benefício Bolsa Família. Agora, mesmo aquelas famílias que têm um rendimento maior de R$60 de renda per capita, se o rendimento delas for menor de R$120, essas famílias se encontram no que nós chamamos de pobreza. Então, pobreza é para aquelas famílias que ganham mais de R$60, mas ganham até R$120. Aquelas famílias que ganham mais de R$120, têm uma renda per capita maior de R$120, são ricas. Traduzindo, não precisa do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é apenas para quem está na pobreza e para quem está na extrema pobreza. Perfeito até aí? Tranquilo? Agora, para essa família ter direito ao recebimento do Bolsa Família, a gente tem que fazer alguns cálculos nela. Na verdade, a ação do recebimento do Bolsa Família, ele é dividida em 4 benefícios dentro do mesmo programa. 4 benefícios dentro do mesmo programa. Um deles que nós chamamos de benefício básico, um outro que nós chamamos de benefício variável, um terceiro que é denominado benefício variável para adolescente e o quarto que é o benefício para superação da extrema pobreza. É o benefício mais recente dos 4, foi colocado na lei em 2013, né? Em 2013 aí, que é o benefício da superação da extrema pobreza. O valor do Bolsa Família, que a família vai ter direito, é a soma desses 4 benefícios, é exatamente a soma desses 4 benefícios. Agora, quem tem direito a esses 4 benefícios? Olha lá que maravilha. Quando nós pensamos em pessoas que têm direito desses benefícios, a gente tem que saber que existe, basicamente, então, 4 tipos de benefícios. Dentre esses 4 benefícios, nós vamos ter aqui algo bastante tranquilo, um que é denominado de benefício básico. Benefício básico. Quem tem direito ao benefício básico? Só quem tem direito ao benefício básico são as famílias que se encontram aí na extrema pobreza. Obrigatoriamente tem que estar na extrema pobreza. Se estiver na extrema pobreza, aí tem direito ao benefício básico. Perfeito? Então, só a extrema pobreza tem direito, ou seja, tem que ter um rendimento menor do que R$60. Se estiver na extrema pobreza, tem direito ao benefício básico. Conforme a lei, o valor do benefício básico é de R$58. R$58 por família. R$58 por família aí. É o valor do respectivo benefício básico. Tem que estar na extrema pobreza para ter esse direito. Então, família que está na pobreza recebe benefício básico? A resposta é não. E é só um por família. Agora, quando nós saímos desse benefício básico, nós vamos para um outro benefício, denominado benefício variável.
benefício variável. A gente vai somando, tá? O valor do benefício básico, mais o valor do benefício variável, mais o benefício vinculado ao adolescente, mais o benefício para a superação da extrema pobreza, se for assim necessário. Então a gente vai somando esses benefícios para dar um valor total do Bolsa Família, perfeito? Então quando nós pensamos nessas atividades do benefício básico mais o benefício variável, quem tem direito ao benefício variável? Então é muito simples. Quem vai ter direito ao benefício variável são as famílias que se encontram na pobreza e na extrema pobreza. Tem que se encontrar nas duas, na pobreza e na extrema pobreza, perfeito? Ou nenhuma ou nem outra, ou melhor, né? Nenhuma ou na extrema pobreza ou na pobreza, tanto faz, tá? Encontrou nessas situações, em regra, tem direito ao variável. Mas para ter direito ao variável, tem que seguir algumas condições. Dentro daquela família, obrigatoriamente, a gente tem que ter pelo menos uma das pessoas dessas categorias que eu irei citar. Então, eu tenho que ter lá, no mínimo, uma gestante, eu tenho que ter lá ou uma nutriz é quem está amamentando, ou uma criança de 0 a 12 anos, né, ou até mesmo adolescentes até 15 anos. Se eu tiver pessoas nessa condição, dentro de uma casa, dentro de uma família, e essa família se encontra na extrema pobreza ou na pobreza, parabéns, ela tem direito ao que nós chamamos de benefício variável. O valor desse benefício variável é de R$18, sendo que no máximo será dado 5 benefícios por família. Então é assim, se na casa eu tenho 2 crianças, R$36, que são 2 benefícios. Se eu tenho 5 crianças, R$90. Se eu tenho 10 crianças, R$90. Se eu tenho 20 crianças, R$90. Porque o máximo do benefício são 5 vezes, é de 5 vezes aí, quando nós pensamos no benefício variável para o Bolsa Família, perfeito? Agora, além desse benefício variável, nós temos um outro benefício, que é o benefício variável por adolescente. Benefício variável por adolescente, é um outro benefício. A gente vai somando o benefício básico, mais o benefício variável, mais o benefício variável para o adolescente. A soma desse benefício variável para o adolescente, quais são as famílias que têm esse direito? Para ter o direito do benefício variável do adolescente, eu tenho que ter a casa precisa ser de uma família que se encontra ou na extrema pobreza ou na pobreza. Então, ó lá, benefício básico, obrigatoriamente na extrema pobreza. Benefício variável, extrema pobreza ou pobreza. Benefício variável por adolescente, extrema pobreza ou pobreza. Perfeito? Para ter direito ao benefício variável do adolescente, na casa eu preciso ter adolescentes. Adolescentes entre 16 e 17 anos, tá? Sendo que o valor do benefício dado por cada adolescente será de R$30. Sendo que esses R$30 vai ser de, no máximo, 2 benefícios por família. Então, se na casa eu tenho um adolescente, 16 anos, R$30 para aquele Bolsa Família. Se eu tenho 2, R$60. Se eu tenho 3, R$60. Se eu tenho 20, R$60. Porque o máximo é de 2 benefícios por família, quando nós pensamos no benefício variável do adolescente. Então, como é que eu chego no valor do Bolsa Família? Eu somo o valor do benefício básico, que se a família tiver, se ela estiver na extrema pobreza, se estiver na pobreza, não vai receber o benefício básico, mais a soma do benefício variável, certinho, a soma do benefício variável, mais a soma do benefício variável vinculado ao adolescente. Eu somo isso aí. Ao somar essa atividade, vai me dar um determinado valor. Esse determinado valor é o valor do cartão Bolsa Família, que aquela família terá direito, que aquela família irá receber. Então, obrigatoriamente, ele vai receber esse cartão do Bolsa Família, aquele valor com a soma desses 3 benefícios. Mas, como eu disse, nós temos 4 benefícios. O quarto benefício é o benefício da superação da extrema pobreza, benefício da superação da extrema pobreza. Quem tem direito ao valor do benefício da superação da extrema pobreza? E aí a gente tem que trocar um lero, porque só vai ter direito ao benefício da superação da extrema pobreza aquelas famílias que com a sua que primeiro tenha na casa crianças ou adolescentes até 15 anos. É a primeira regra.
para ter direito ao benefício da superação da extrema pobreza, eu tenho que ter na casa crianças ou adolescentes até aí 15 anos, beleza? De boa? Tá? É a primeira regra. A segunda regra é que a soma da renda natural da família, ou seja, dos recursos que a família tem, da remuneração da família, mais o valor recebido por esses 3 benefícios. Então eu somo. Vamos supor que dentro de uma determinada casa, só o pai faz uns bicos e aí ele ganha R$90, certinho? R$90. Dentre esses bicos que ele faz, ele tira R$90. Aí vamos supor que o benefício do Bolsa Família para ele dá R$76. Eu somo. Então 90 é o trabalho dele, 76 é o valor do Bolsa Família, tá? Então isso aqui é o Bolsa Família, esse aqui é o trabalho dele. Eu vou somar os dois. Se por acaso, ao somar os dois, que vai dar aqui 166, né? Eu dividindo isso aqui pela quantidade de habitantes, vamos supor que eu tenha 3 pessoas na casa, então divido isso aqui pelo número de habitantes, tá? Dentro da casa. Se der um valor, preste atenção, inferior a R$70, inferior a R$70, essa família terá direito a receber o benefício da superação da extrema pobreza. Então, nesse meu exemplo rápido aqui, 166 dividido por 3 dá 5 ponto alguma coisa, né? Então, 5 aí, perfeito? É menor do que R$70? Então essa família teria direito ao benefício da superação da extrema pobreza. Ela tem que ter criança na casa, ou adolescente até 15 anos, e a renda per capita, somando a renda do seu trabalho mais o valor do benefício, tem que dar menor do que R$70. É aí que ele vai receber o valor do benefício da superação da extrema pobreza. O valor desse benefício é uma incógnita, perfeito? Ou seja, a lei não me fala o valor. É porque depende de família para família, tá? Depende de família para família, por isso que ela não vai tratar do valor respectivamente para essa família. De boinha até aí? Tranquilo? Bom demais da conta, né não? Bom demais da conta. Então, esses são os valores pertinentes ao recebimento do programa Bolsa Família, Agora, quem é o responsável por administrar esse programa Bolsa Família? Como é que funciona a organização desse programa Bolsa Família? Na verdade, o responsável por administrar o programa é ninguém mais, ninguém menos do que o Conselho Interministerial de Gestão do Bolsa Família. Esse conselho é um conselho que é um órgão de assessoramento direto à Presidência da República. Então, ele fica lá juntamente com a Presidência da República, é um conselho. Então, se ele é um conselho, ele vai ser o conselho responsável pela normatização do programa, ele é responsável pela deliberação do programa, e ele é responsável ainda por consultas, né, que fazem relação ao programa. Toda essa atividade é feita junto ao Conselho Interministerial do programa Bolsa Família, perfeito? Esse conselho ele tem uma secretaria executiva, sendo que essa secretaria executiva executa as decisões do conselho. É bem óbvio, porque um conselho ele funciona em reuniões ordinárias e extraordinárias. Então eles não ficam lá trabalhando o dia todo, né? Mas assim que eles tomam a decisão na reunião, alguém precisa executar, e aí é por isso que se cria uma secretaria executiva. E aí esse conselho que atua na atividade de secretaria executiva, ele tem um patamar de desenvolvimento. Esse patamar de desenvolvimento é nada mais nada menos do que controlar toda a atividade do programa Bolsa Família. Então, quando nós pensamos no programa Bolsa Família, primeira palavrinha que tem que vir à nossa mente, ele é um programa descentralizado. Ele é um programa descentralizado. Ele é um programa descentralizado, então isso quer dizer que nós temos nele a participação da União, nós temos nele a participação dos estados, nós temos nele a participação dos municípios e, obviamente, a participação do meu querido e amado Distrito Federal. Então, assim sendo, eu tenho um desenvolvimento descentralizado. Isso quer dizer, amados, que você vai ter participação de todo o desenvolvimento do programa em uma determinada família, Então, se eu tenho lá uma determinada família, eu tenho a mãe, eu tenho o cabra safado do pai, eu tenho um catarrento lá nessa família.
sendo que essa família recebe o Bolsa Família, perfeito? Amados, olha lá, essa família, ela vai estar cadastrada no negocinho que nós chamamos de cadastramento único. Cadúnico ou cadúnico, alguns falam cadúnico, outros cadúnico, tá? O cadastramento único, o que é esse cadastramento único? É um cadastro que se encontra todas as famílias do programa Bolsa Família. Esse cadastro, ele faz com que a gente consiga mapear o Brasil em relação ao programa do Bolsa Família. E esse mapeamento, ele se torna o índice de gestão descentralizada do Bolsa Família. Traduzindo, toda a ação de desenvolvimento do programa, toda a ação de desenvolvimento do Bolsa Família termina gerando uma atividade para fazer de tudo para retirar essa família da extrema pobreza, para fazer de tudo para tirar essa família da pobreza. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tenho participação da União, eu estou falando que a União, ela vai colocar recursos para retirar essa família. Então, o dinheiro que entra no Bolsa Família para essa família, no cartão para essa família, o cartão que em regra é dada para a mãe, né? A mãe que recebe o cartão, em regra é a mulher que recebe o cartão. Em regra por quê, professor? Porque em regra também homem é tudo cabra safado, homem não vale nada, é por isso que eu não gosto de homem, né? Porque homem não vale nada. Então, em regra, o cartão é dado para a mãe, porque se for dado para esse cabra safado aqui, vai virar tudo pitu, porque se fosse para mim virava pitu, né? Virava pitu fácil aí, perfeito? Então, para evitar virar pitu, entrega-se para a mãe. Mas é em regra. Se literalmente esse moleque aqui for filho da beba, né, o que acontece? Aí o cartão é dado ao homem da casa. Mas em regra é para a mãe. Quem coloca o dinheiro nesse cartão? Quem coloca esse dinheiro nesse cartão é o governo federal, perfeito? É o governo federal aí. Ele que coloca o dinheiro no cartão. Porque é função do governo federal o recurso voltado para o programa Bolsa Família, tá? É por isso que a gente fala que é descentralizado. O governo federal coloca o recurso no cartão. Professor, quem é que administra esse dinheiro? Quem administra é o agente operador desse recurso. Quem é o agente operador desse recurso, professor? Obviamente, amados, quem vai administrar esse recurso dado pelo governo federal para o programa Bolsa Família é o seu futuro emprego. Amém? Amém, Senhor. Ou seja, eu estou falando da minha querida e amada CEF. Eu estou falando da minha querida e amada Caixa Econômica Federal. Ele que é o agente operador desses recursos. E ele age como agente operador e ele, ó, que legal, a CEF, ó, terá dinheiro para receber, para trabalhar com isso, porque a legislação fala assim, que a CEF será remunerada para administrar esse recurso, perfeito? Então a União, o governo federal, é o responsável por colocar dinheiro no cartão. Mas vamos lá, essa família aqui vai ter ajuda do governo federal, mas será que o Estado, o município também vai se responsabilizar por ela? Sim, vai. O Estado e o município é quem termina gerando as atividades para, além do cartão, além do dinheiro que entra para essa família, para criar mecanismos para retirar essa família da extrema pobreza. Ou seja, é quem controla as atividades locais, é o município. É o município que manda para cá, por exemplo, para acompanhar essa família, um assistente social. É o município que cria meios, por exemplo, para dar formação técnica para esse cabra safado, para ele vai começar a ter um emprego, ter uma renda, né? E a partir dessa renda não precisar mais receber o Bolsa Família, perfeito? Isso é uma competência conforme o programa Bolsa Família municipal e até mesmo estadual, ou no caso do DF, do Distrito Federal, que é híbrido, né? Tem tanto competências estaduais quanto municipais. Então, dentro desse processo, dentro dessa ação, nós temos o programa. E é isso que nós chamamos de descentralização, onde várias pessoas participam totalmente do programa Bolsa Família. Quando eu penso nessa participação de todos no programa, nós temos que entender o seguinte, que essa participação se dá também através da ação comunitária. Como assim, professor? Amados, então dentro da sua comunidade aí, tem pessoas que estão recebendo o programa Bolsa Família. Se você quiser, você pode criar um comitê. Você tem o direito de institucionalizar ali uma comissão local
vinculada à prefeitura, autorizado pela prefeitura, para que esse comitê ou essa comissão acompanhe o trabalho dos responsáveis pelo programa Bolsa Família na sua comunidade. Então você passa a ter uma função fiscalizatória das atividades do programa Bolsa Família, sendo que essa função ela é não remunerada, tá? Óbvio, é 0,800, porque é uma função que nós temos que fazer por ser cidadão, pelo simples fato de ser cidadão. Se eu tenho que fazer isso pelo simples fato de ser cidadão, eu tenho uma ação de desenvolvimento junto àquela comunidade, uma ação de desenvolvimento junto àquela atividade, àquela comunidade que eu pertenço, né? Que eu pertenço. Então, sendo assim, eu posso criar um comitê, eu posso criar uma comissão, e essa comissão ela vai atuar, né? De uma forma fiscalizadora em relação às famílias que recebem o benefício da minha comunidade, porque assim eu ajudo a comunidade, eu ajudo essas famílias e me ajudo, porque a pobreza não é bom para ninguém, não é bom para ninguém. Então o programa ele pode ser nesse sentido. Agora, amados, um programa tão bonito como esse, ele pode vir a gerar fraudes. E se vir a gerar fraudes, ele terá problemas. Se vir a gerar fraudes, ele terá atividades problemáticas aí. Por quê? Porque você termina utilizando recursos do Estado para fins ilegais. Então, para evitar isso, o programa Bolsa Família fala de penalidades para quem possa vir cometer tais fraudes, perfeito? A primeira penalidade que ele vem dizer é em relação ao beneficiário. Então, se quem cometeu a fraude foi o beneficiário, ou seja, ele permaneceu no programa de forma indevida ou criou meios para aumentar os recursos dentro do programa de forma indevida, o Bolsa Família diz assim, que sem prejuízo de sanção penal, ou seja, além da sanção aplicada aqui pelo Bolsa Família, ele ainda pode sofrer um processo penal, perfeito? É sem prejuízo. Ele deverá que devolver os valores recebidos indevidamente. Então essa é a penalidade para o beneficiário que recebe indevidamente. Ele deve devolver os valores recebidos indevidamente. Agora, se quem fraudou o programa foi um agente público ou um servidor público, quem tem o sistema na mão, ou seja, o cadastramento único na mão, se quem fez isso foi um agente público ou um servidor, né? Este, além de poder sofrer, porque a legislação fala assim, ó, sem prejuízo de sanção penal, civil ou administrativo. Isso quer dizer que ele ainda pode sofrer esses 3 processos. Sem prejuízo desses 3 processos, essa pessoa ainda poderá sofrer penalidade, que ele vai sofrer a penalidade que é de devolver o valor que recebeu indevidamente. Ele devolve o valor, só que além de devolver esse valor, ele ainda vai pagar uma multa. Essa multa nunca será inferior a 2 vezes o valor recebido indevidamente e nunca será superior a 4 vezes ao valor recebido indevidamente. Então é simples. Se vamos supor que ele teve uma multa de... ele pegou indevidamente R$5.000, então ele tem que devolver R$5.000. Além disso, ele tem que pagar uma multa. Essa multa não pode ser inferior a 10 mil e nem superior a 20 mil, porque nunca pode ser inferior a 2 vezes nem superior a 4 vezes esse valor. O cidadão que não pagar, né, não devolver os recursos ou não pagar a multa, esses valores serão cobrados pelo governo federal, tá? Pelas atividades junto ao governo federal. Traduzindo, basicamente, a dívida ativa do governo federal é onde esses nomes irão parar. E assim, nós finalizamos os principais pontos, os principais assuntos que trata o programa Bolsa Família. Amados, fico por aqui, mas daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Valeu e até lá.